Olá, crianças! Tudo bem? Vamos dar início hoje às nossas aulas de História, aqui pela plataforma Plural. Vamos trabalhar nosso livro Marcha Criança. Vamos abrir o livro agora na página 10, O Surgimento do Ser Humano. Como será que surgiram as primeiras comunidades? Como será que os pesquisadores fizeram para descobrir o surgimento das primeiras comunidades? Para estudar o surgimento das primeiras comunidades, os pesquisadores têm como documentos vestígios materiais, restos de ferramentas, resíduos de comida, pinturas, fósseis, entre outros. Os pesquisadores, após encontrar esse material, tentaram interpretá-lo para reconstruir as características e a vida das populações antigas. O surgimento do ser humano, página 10. Fazemos parte da espécie humana, que surgiu na África e se espalhou pelos diversos continentes. A nossa espécie, cientificamente chamada de Homo sapiens, que significa homem que sabe, é o resultado de um processo de evolução que começou há milhares de anos. Pesquisas recentes mostram que os fósseis mais antigos do Homo sapiens foram encontrados no Marrocos e datam de cerca de 200 mil anos. Essa espécie coexistiu com o Homo erectus e com o Homo neanderthalensis, que foram extintos. Isto demonstra que a evolução não é linear. Observe a seguir algumas características dos hominídeos ao longo do tempo, como a estatura, o volume do cérebro e a postura. Observem essa imagem da página 10. Australopithecus afarensis, 4 milhões de anos. Andava sobre duas pernas, mas possuía braços longos para subir em árvores. Homo habilis, 2,5 milhões de anos. Suas mãos tinham capacidade de manipular objetos com mais precisão. Homo erectus, 1,9 milhões de anos. Sua caixa craniana já tinha um tamanho mais próximo ao da caixa craniana do homem moderno. Homo neanderthalensis, 200 mil anos, baixo e atarracado, era bem adaptado para viver em regiões muito frias. Homo sapiens, 200 mil anos, desenvolveu a habilidade de se comunicar por meio da fala e de refletir sobre si mesmo. Que sensacional! Agora vamos para a página 11, o povoamento do continente americano. As teorias sobre como aconteceu o povoamento do continente americano com a chegada dos primeiros seres humanos se modificam ao longo do tempo com a descoberta de novos vestígios e com novos estudos. Um estudo recente realizado por cientistas de vários países indica que os primeiros seres humanos teriam chegado à América atravessando o Estreito de Bering, entre os territórios que hoje pertencem à Rússia e ao Alasca, nos Estados Unidos, há 20 mil anos. Eles teriam vindo da Ásia. A partir dessa migração, se dispersaram pelo continente americano. Essa teoria foi elaborada com base em estudos genéticos do crânio batizado de Luísa. Quem é Luísa? Luísa, o fóssil humano mais antigo do continente americano, encontrado no estado de Minas Gerais e datado de 11 mil a 13 mil anos atrás. No nosso livro, na página 11, tem um Saiba Mais muito interessante. Vamos ler juntos. Novas descobertas. O crânio de Luísa, encontrado no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, era uma das peças do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em setembro de 2018. Ele foi reencontrado nos escombros do incêndio, o que possibilitou a continuidade das pesquisas. A primeira reconstrução facial de Luísa, reproduzida aqui na foto, indicava feições africanas, mas novos estudos genéticos indicam que Luísa descendia dos povos do leste asiático, o que deu origem a uma nova reconstrução facial mostrada na imagem ao lado. Reconstrução facial recente do crânio de Luísa,
feita com base em crânio de homem, encontrado próximo ao atual município de Lagoa Santa, Minas Gerais. Vamos para a página 12, o trabalho dos arqueólogos. O que fazem os arqueólogos? Além de estudar as espécies já extintas como os dinossauros, os arqueólogos estudam a vida de povos muito antigos. Esses povos não deixaram documentos escritos, fotos ou fitas gravadas que poderiam nos mostrar como eram, como viviam, como se vestiam, como se alimentavam e como se divertiam. Os arqueólogos analisam cuidadosamente as pistas ou vestígios encontrados, como pinturas em rochas, objetos e ossos, procurando reconstruir a sua história e, com ela, a história daqueles povos. No Brasil, os arqueólogos fizeram várias descobertas importantes que mostravam que aqui viviam povos de mais de 10.000 anos antes da chegada dos portugueses. Esses vestígios encontram-se em sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos são lugares onde os arqueólogos e outros pesquisadores colhem materiais para seus estudos. Na página 12 do nosso livro, temos mais um Saiba Mais. Vamos ler juntos. Datação por carbono 14. Um dos métodos mais usados pelos arqueólogos para medir a idade de um fóssil é a datação por carbono 14. Todos os seres vivos possuem partículas de carbono no corpo. Entre essas partículas, existe uma específica, o carbono 14. Em 1940, o químico Willard Lieb descobriu que o carbono 14 diminui de forma constante depois que os seres vivos morrem. Dessa forma, é possível calcular há quanto tempo o organismo morreu. No entanto, esse método só é eficaz para determinar a idade de amostras estimadas até 70.000 anos, pois, depois desse período, já não há mais partículas suficientes para a análise. Que incrível essa informação! Na página 13, nós temos 3 atividades. A primeira delas, você deverá identificar as espécies de hominídeos de acordo com o período e suas características. Consulte o quadro da página 10. A atividade de número 2 pergunta como os cientistas provavelmente conseguiam datar o fóssil do crânio de Luísa. Acabamos de ler um Saiba Mais muito importante falando sobre o carbono 14. Os cientistas geralmente conseguem datar pela quantidade de carbono 14 existente. Número 3. Em sua casa, converse com um adulto sobre os vestígios do passado da sua família e descreva-os abaixo. A atividade de número 4, você deverá utilizar o seu caderno de criatividade e alegria na página 3, reconstruindo a história. Mãos à obra! Muito bem, crianças, aproveitem essas atividades, acompanhem as aulas diariamente, isso evita o acúmulo de atividades. Nos vemos na próxima aula, até lá, tchau, tchau!